Olá, pessoal. Aqui é a Vera Lima. Nós estamos de volta com o nosso Fala Mulher, informação direto ao ponto. E eu quero, antes da gente falar para vocês dessa pauta maravilhosa de hoje, que está na área cultural, da dança, com uma mulher muito maravilhosa, dizer a você, para clicar aí nesse sininho, já marcar, porque você vai querer rever esse material e outros que nós vamos trazer para vocês. Vou pedir a você que curta o nosso episódio, você vai gostar do que vai ouvir certamente. E também, mulher, para você que está na área cultural, ou da dança, ou da música, você aproveite bastante, porque essa pessoa que aqui está conosco tem talento, expertise e uma trajetória maravilhosa. Então, eu sou a Vera Lima e é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Nós vamos então receber no nosso Fala Mulher a Paula Lena. Olha, pessoal, nós vamos contar um pouquinho da história dela, mas antes eu gostaria de dizer para vocês que a Paula estará no festival Rede em Dança. O RID, que é realizado pela primeira vez, em sua primeira edição presencial, ocorrendo em Belo Horizonte, de 2 a 7 de dezembro de 2025. Então, nesta semana, um evento que celebra 10 anos da rede Sola de Dança, é dedicado à performance de dança em formato solo e oferece uma programação diversificada, com artistas nacionais e internacionais. Olha, é um evento para curtir de perto, viu? De 2 a 7, na Funarte e no Centro de Referência da Dança em Belo Horizonte. Já pensou na possibilidade de transformar a sua história em inspiração para outras pessoas? Então, tire do papel seu projeto de podcast com o Estúdio 321. A nossa infraestrutura conta com um ambiente propício para dar visibilidade ao seu projeto. O Estúdio 321 está localizado numa região de fácil acesso, possui ambiente climatizado, câmeras com captação 4K, espaço com capacidade para até 4 convidados, equipe altamente capacitada, isolamento acústico de última geração, cenários adaptáveis para a sua necessidade. Solicite agora mesmo o seu orçamento. Venha para o Estúdio 321. E nós temos na programação muitas apresentações bacanas, residências artísticas, workshops, encontros formativos. Aí tem sempre um papo. Ei, Afonso Borges, um abraço para você, nosso baluarte aí do Sempre um Papo, criador, idealizador, apresentador, enfim. O nosso querido Afonso Borges é um incentivador e um exemplo para nós na área cultural. Olha, ingressos disponíveis para compra na plataforma Simpla ou na bilheteria do local. Gente, cabe em todo e qualquer bolso, viu, mulher? Preços entre 5 a meia social e R$ 20 a inteira. E nós estamos aqui no Fala Mulher com uma das personalidades artísticas deste festival, a Paula Lena. Ei, Paula, tudo bem? Ei, Vera, tudo bem? E aí, pessoal que está assistindo, tudo jóia? Que prazer te conhecer. A Paula Lena, pessoal, ela vai estar em apresentação ao espetáculo dela na quarta-feira, dia 3/12. Ela vai nos contar um pouquinho sobre a sua história, lembrando que a Paula chega para a gente através da nossa querida também multiartista, pessoa maravilhosa, que eu vou mandar um abraço agora, que é a nossa Andréia Dário. A Andréia que nos indicou você, viu, Paula? André, a gente se conhece há muitos anos, muitos anos. Que É, maravilha. de quando eu morava aqui em BH ainda, né? Pois é, menina, me conta essa história. Você é argentina, você é uma mineira de coração. Mineira de coração. Eu nasci na Argentina. Quando eu tinha 5 anos, a minha família se muda, né? A gente migra aqui para o Brasil, a gente ficou uns meses em São Paulo, mas o destino final era BH mesmo. E eu Sim. morei aqui entre os 5 e os 23 anos. Então, a minha formação de escola mesmo, assim, eu fiz jardim, primeiro grau, naquela época ainda era primeiro Sim, grau, segundo grau. tudo em BH.
Tudo em BH, fiz universidade em BH e a minha formação de dança também, no primeiro momento, foi aqui em BH. Né? Eu estudei balé clássico no Estúdio Tutti-Forme, depois no Ana Pavlova, dança contemporânea na Escola do Corpo, com Arnaldo Alvarenga, Dudu de Herman, todas as pessoas que as pessoas da dança conhecem, são mestres mesmo. E meu primeiro contato com as danças orientais, com a dança do ventre, é mal chamada dança do ventre, Sim. se a gente quiser depois a gente fala disso, também foi aqui. Minha primeira professora de dança oriental foi a Brigitte Baixa, que ela ainda está atuante no meio da dança. Né? Ela é uma referência para nós aqui em BH e até no Brasil, posso dizer, sobre as danças orientais. Então, a minha formação foi toda aqui. Depois eu voltei para Buenos Aires, aos 23 anos, e moro lá desde então. Já tem 32 anos que eu moro lá. Mas eu venho sempre aqui. E agora eu estou a convite do Festival Rede em Dança para fazer um espetáculo muito especial, porque é um espetáculo que ele mistura danças orientais antigas, da antiga Pérsia, do antigo Al-Ándalus, Do Cairo, né? do Cairo, e contos orientais também. Né? É meio uma brincadeira ali com as Mil e Uma Noites e a Sherazade. Vai apresentar na quarta-feira esse espetáculo, que é um espetáculo solo, e eu não sei se antes ou depois, ainda não sei, vai ter um outro espetáculo solo, porque o festival ele é todo de espetáculos de solos de dança. E é bem interessante porque são propostas muito diferentes, muito diferentes. Tem coisas mais de danças da diáspora africana, tem coisas de dança contemporânea. É a primeira vez dele presencial e é a primeira vez que você participa ou não? É a primeira vez que participo, é a primeira vez. Existe o festival, na verdade, é a terceira vez que ele acontece. O festival Ah, aconteceu sim. em 2020, em 2021, mas de forma online. É a primeira vez que ele acontece presencial, completamente presencial. Que ba Então, e é um assim, festival por isso. Tem uns artistas também da França, brasileiros que moram na França, tem um outro artista do Cabo Verde também. São parcerias, né? sim. E você está trazendo esse espetáculo, o Hansa, né, que é um espetáculo solo de dança oriental, contação de histórias e poesia. Então nos conta um pouquinho o que é que o público convidado vai encontrar, né, assim que estiver lá diante de você, no palco, parece que você faz um convite, né, para que eles também entrem aí numa casa de origem oriental. Me conta essa história um pouquinho. Olha, tradicionalmente, as danças, tanto do que era a Pérsia, né, que hoje é Irã e aquela região, Irã, pedaço do Afeganistão e tal, pedaço da Turquia, da Pérsia indo no mapa até o Marrocos, as danças tradicionais, não só as danças populares, né, as danças que aconteciam nas cortes também, eram danças que aconteciam nas casas das pessoas ou em pequenos espaços, né? Lá não existe aquela tradição de teatro como existe na Europa, onde existe o palco e o público, né? Os artistas num lugar e o público em outro lugar. Lá, a tradição de dança, de música e de poesia, ela vem num formato diferente. Ela vem num formato onde as pessoas se juntam e os artistas estão ali naquele círculo, formando um círculo com as pessoas que estão assistindo, e existe uma certa participação. Não existe aquela coisa da quarta parede. Falando tradicionalmente, né? Porque dos anos 50 para cá, lá também, de 1940, 1950, já começa a existir teatros à moda europeia. Mas tradicionalmente, do Marrocos até a Pérsia, o que acontece é isso. O lugar do que a gente chama arte cênica, contação de história, teatro, música, dança, inclusive marionetes, acontece numa proximidade com o público, uma proximidade física, mas também uma proximidade de diálogo com o público. Então eu já venho trabalhando com isso há um tempo, de tirar do teatro as coisas que nunca estiveram lá, ou que estão lá há pouco tempo, historicamente falando, para fazer mais tradicional ainda, né? Parece que Não. hoje
está tão globalizado que tudo parece a mesma coisa, né? A mesma coisa a gente assistir uma dança da América Latina que uma dança do norte da África, porque tudo passa por uma certa estética Sim. Por uma, globalizada. por uma forma que todo mundo parece que vai se encaixando ali, né? Então a sua proposta, ou a proposta do seu espetáculo, me parece muito uma coisa muito genuína, né, porque você vai trazendo para o público o convite para que ele possa, se entender de alguma forma em 5 estilos diferentes, né, em 5 maneiras diferentes de ver o mundo. E aí eu queria entender se você, nesse espetáculo, qual que é o seu objetivo focal? Você quer passar, alguma coisa, assim, de leveza da vida? Você quer passar por alguma trama da vida? Você quer deixar algum pensamento crítico? Você quer posicionar o seu público para algum olhar especial? Enfim, e principalmente para as mulheres. Você está num programa aqui que a gente fala para as mulheres. Eu falo à mulher. O que que você quer deixar de mensagem? É interessante essa pergunta sua, eu agradeço muito, porque Hamsa quer dizer 5 em árabe, né, no idioma árabe. E tem várias simbologias na cultura oriental sobre isso. E esses 5, essa coisa do convite, é o que eu gostaria, né, de transmitir, o que eu acho que pela minha experiência, esse espetáculo já foi apresentado em várias vezes, acho que a gente já tem, várias vezes, não lembro o número, é que, por um lado, não há diferenças tão grandes assim entre nós, mulheres da América Latina, com as mulheres da Europa, com as mulheres do Norte da África, com as mulheres da Ásia. Não Uhum, há grandes diferenças enquanto pessoas oprimidas por um sistema patriarcal, uhum. de diferentes formas, de diferentes maneiras, e não há também tantas diferenças assim entre as ferramentas e os talentos e as qualidades femininas e as maravilhas, vou falar assim mesmo, maravilhas femininas Sim. na geografia do planeta. Existem formas que são culturais, mas existem outras coisas, outras qualidades, outros talentos, outras formas de ser que são inatas do ser mulher. Uhum. E essa coisa da proximidade que eu falei antes, ela também convida as pessoas a experimentarem que a gente, para ser pessoa dançante, para ser mulher dançante, que é uma expressão que eu uso muito, mulher dançante, a gente não precisa ser profissional. Isso é uma coisa que eu aprendi com as Que pessoas ali. bacana. A gente só precisa ter a liberdade interna e a ousadia de desfrutar, de aproveitar, de ser pessoa dançante. Que Mesmo, lindo. não existe esse conceito, dança bem, dança mal. Tá, uma pessoa Uhum. profissional dança mais profundamente, com uma técnica específica e tal. Mas lá todo mundo é convidado a dançar. Todo mundo é convidado a participar. Então, essa coisa da proximidade, ela também fala disso, né? Fala que não existe tanta distância entre o artista, entre aspas, a Sim, artista no caso, porque sou eu, sim. e o público. Então, É uma espetaculação, né? Você vai eu estou imaginando, não vi seu espetáculo, eu gostaria muito de estar presente, de ver, mas é um espetáculo eu estou enxergando você entre o público, passeando por ali, dançando e convidando as pessoas a se moverem, a se movimentarem, é isso? mais ou menos É isso. bem assim? Que legal, que E sem legal. ação, né? Tem Sim. também os 5 sentidos, né? É, o gosto, o olfato, a visão, a audição, o tato. E todos esses sentidos eles vão acontecer, vão Hum. ser estimulados durante o espetáculo. E o Hansa, ele é um espetáculo solo de dança oriental, contação de história e poesia, é que você conta com a produção, a participação de um elenco, de outros atores. Me fala um pouquinho sobre essa produção, para a gente também homenagear essas pessoas, porque sempre que a gente está falando de um espetáculo, de um trabalho desses, a gente sabe do envolvimento de cada um, do trabalho que tudo, né, envolve.
E depois da alegria, né, de ver o espetáculo acontecendo. Então, assim, quem está com você nessa empreitada? Olha, a ideia inicial é minha, o texto também é meu, mas depois é como você diz, a gente não faz nada sozinha nessa vida, né? Graças a Sim, Deus. graças a Deus. Eu tenho a pessoa que fez todos os objetos cênicos, que não é uma cenografia, vocês já vão ver quando vocês estiverem lá na quarta-feira, todos os objetos cênicos, que é uma moça muito jovem, ela chama Alma Rios, lá de Buenos Aires. Tem a pessoa que me ajudou com os figurinos, porque os figurinos eram. Eu estava com eles na minha cabeça e ela colocou na realidade os figurinos, que é Romina Castro, também de Buenos Aires. Tem uma outra pessoa que é fundamental para mim, que é a minha diretora de teatro mesmo, né? A gente Do co-dirige cinema, né? isso, minha co-diretora, que é Débora Longobardi. Ela me treinou, né? Porque eu sou essencialmente bailarina, então eu tenho bastante texto no espetáculo. Né? Ela me treinou mesmo, ela foi uma coaching, assim. E Aham. aí não dá para separar uma coisa da outra e a gente foi fazendo, foi dirigindo juntas o espetáculo. E tem a produção de Melina Plotnik, que ela também é uma moça muito jovem e foi maravilhosa, assim, era dessas produtoras que a gente fala assim, nossa, quero trabalhar com você pro resto da minha vida. Que bacana. Essa é a minha Que equipe, é uma equipe. legal, que bacana. Pois é, e aí, olha, é um prazer te receber aqui no nosso estúdio Eficaz, no Fala Mulher, né? E conversando com a gente sobre o espetáculo Hansa, que faz parte aí do, do festival, né? Eh, e eu queria que você, assim, deixasse uma mensagem final para a gente, mesmo a gente tendo tão pouco tempo, eu imagino que o festival Rede Dance, ele é um espetáculo que, acontecendo agora pela primeira vez presencial, provavelmente daqui para frente ele também tome, assim, outra dimensão, né, porque tem uma programação diversificada, mas se você quiser, assim, nos deixar alguma mensagem especial, estar em Belo Horizonte novamente, visitando aí parentes, né. Parentes não, mas amigos, né, eu creio que sim. O que que você gostaria de nos dizer? Até porque a gente está aí, né, às vésperas de um ano que vai se finalizando, nós estamos diante de tantas dificuldades também, muitas vezes envolvendo a própria mulher, né, eh, diversas notícias, né, ruins de violência contra a mulher e, de repente, a gente tem a possibilidade de estar no palco, diante de um espetáculo de dança, repensando essa vida, não que a gente esteja, ali esquecendo ou deixando de oportunizar a importância da discussão sobre as dificuldades, mas a gente quer um momento de leveza para falar para essa mulher: "Olha, 2026 pode ser diferente, né, você pode mudar, transformar um pouco sua vida, pensar positivo". O que que você quer deixar para a gente de final de ano? Bom, primeiro, muito obrigada por me receber no programa, nessa entrevista tão deliciosa. Obrigada Belo Horizonte por me receber, obrigada também ao Festival Rede em Dança por me convidar. Eu acho que vocês deveriam ir assistir Ramsa, porque Ramsa é um espetáculo que sim fala dessa problemática da mulher que sempre esteve, né, das fragilidades de ser mulher na sociedade, mas também dá uma luz de esperança para nós nos unirmos e para nos fortalecer e sabendo que o amor, né, no sentido amplo da palavra, é sempre a saída. É sempre a saída. Sempre a saída é por aí. É, aqui em BH, eu sou uma pessoa que sempre sou muito bem recebida. Eu agradeço demais aos meus amigos e aos familiares que ainda moram aqui. E espero voltar muito mais para trazer não só a minha dança também, mas no festival vai ter várias oficinas. Vão às oficinas, as oficinas são gratuitas, pessoal. Tem um monte de vivências, oficinas de dança, espetáculos a baixo preço. Assim, realmente, o festival conta com a Lei Almir Blanc, conta com vários apoios do governo.
Então, tem essa possibilidade de você fazer aulas de dança durante essa semana, oficinas, que vão enriquecer não só a sua vida, a sua dança, e por ende as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, venham, vamos dançar. Gente, que delícia de prosa aqui com a Paula Lena, que é argentina, está em Belo Horizonte nesse espetáculo Festival Rede em Dança, que acontece de 2 a 7 de dezembro de 2025 na Funarte e no Centro de Referência da Dança em Belo Horizonte, movendo para coexistir. É uma programação intensa que inclui aí a dança solo, workshops e muita prosa e muita convivência boa. Um queijo e um beijo para você, mulher. Até o próximo. Fala, mulher.